uma pergunta para começar. Quando eu introduzir a minha mensagem, eu vou fazer uma pergunta que as crianças também podem responder. A pergunta vai ser dirigida não somente aos adultos, mas também às crianças. Amém? O título da nossa mensagem de hoje é Desçamos da nossa árvore. Vamos descer da nossa árvore. E eu vou fazer uma introdução, né? E a primeira pergunta que eu vou fazer, inclusive para as crianças, é o seguinte: crianças, vocês já subiram numa árvore alguma vez na sua vida? Já subiram na árvore alguma vez na sua vida? Essa pergunta é também para os adultos. Vocês já subiram alguma vez numa árvore? Já subi muitas. Eu quero crer que muitos já subiram na árvore, não? Numa árvore. Agora a segunda pergunta é a seguinte: João, se você subiu numa árvore, se a Maria subiu numa árvore, se o Pedrinho subiu numa árvore, se a Clarinha já subiu numa árvore, se a Maria já subiu numa árvore, e para todos os adultos que subiram numa árvore, vocês subiram numa árvore para quê? Subiram numa árvore para quê? Para brincar, para buscar pinhas para o Natal. Para quê? Para brincar? E buscar pinhas para o Natal, que se usava aquelas pinhas que dá para tirar o pinhão. Ah, muito bem. Mas eu tenho... Sim, dona Lidionete, a senhora subiu numa árvore para quê? Eu subi numa árvore correndo de uma porca grande. Eu entrei no chiqueiro e ela avançou em mim, eu subi na árvore e lá eu vi que a árvore estava cheia de bicho. E eu morro de medo daquilo até hoje. Veja só. Eu comecei a gritar, mas a gritar tão alto que o empregado do meu pai lá, que ele era administrador da fazenda, correu lá e meu pai atrás para me tirar da árvore. Veja só, cada um tem uma experiência interessante. Alice, a pergunta que eu fiz é o seguinte: se alguém aqui já subiu alguma vez na vida numa árvore? Não, eu não. Não? Muito bem. Mas a dona Lidionete subiu, o seu Ferreira subiu. Todos aqui, o Pedrinho, eu não sei se subiu, porque ele é muito pequeno, né? Mas certamente o Wilson subiu, a Ana Paula subiu, a Marcela subiu. Agora eu faço uma terceira pergunta. Alguém aqui já subiu numa árvore para apanhar frutas? Sei, também. Aí, Alice, você disse que não tinha subido, mas agora se lembrou, né? Então veja, a gente sempre sobe numa árvore. É muito difícil a pessoa que não teve a experiência de subir para apanhar alguma fruta. Mas hoje nós vamos ver a história de um homem que ele não subiu na árvore para apanhar frutas. Ele não subiu numa árvore para brincar. Ele subiu numa árvore por uma outra razão muito séria, que eu quero que vocês prestem atenção. Então eu vou introduzir a mensagem e depois então aí nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 10. Podem deixar a Bíblia de vocês aberta, né? Nós depois vamos ler Lucas 19 ou 9? 19. Lucas 19, desculpa. Lucas 19, versículos 1 ao 10. Então eu não vou ler agora, mas eu vou introduzir primeiramente a mensagem. Então, essa mensagem é importante também para as crianças que já têm condições de entender as coisas de Deus, e para isso é que elas têm estado aqui na igreja sendo ensinadas, embora hoje a professora delas não está aqui. Mas então esse homem, que aparece na história com uma razão muito diferente para subir numa árvore, ele, mesmo sendo odiado, ele era um homem odiado pelas pessoas, né, por causa do pecado que ele praticava, esse homem não deixou que a sua oportunidade de ter um encontro com Jesus se perdesse.
ele não queria ter a oportunidade não queria perder a oportunidade de ver Jesus. A passagem bíblica diz que ele queria ver Jesus. Então, certamente, ele deveria ter alguma curiosidade de ver quem era Jesus. Talvez não soubesse exatamente o que Jesus poderia fazer por ele, mas certamente ele precisava, porque aquilo tinha sido orquestrado por Deus, certamente ele precisava de ter um encontro com Jesus naquele dia. E ele buscou superar todas as dificuldades para ver Jesus passar e ter o seu encontro com Jesus. Ele tinha uma dificuldade enorme, ele era baixinho. Então, como ele era baixinho, você imagina uma pessoa baixinha no meio da multidão, romper aquela multidão. Se uma pessoa que tem uma estatura normal sair rompendo, empurra no meio da multidão para poder ir ver Jesus, como outros fizeram, né? É difícil imaginar para uma pessoa baixinha, mas ele procurou, e essa é uma lição-chave na mensagem de hoje, ele procurou superar todas as dificuldades dele para ele ver Jesus e ter o seu encontro. Assim eu sugiro que hoje nós poderíamos e deveríamos e devemos rever todos os encontros que nós tivemos na nossa vida. Veja bem, encontros com parentes, encontros com pessoas amadas, encontros com a nossa família, encontros de toda a natureza que a gente teve durante a nossa vida, a gente deveria rever ou memorizar estes encontros para ver se realmente nós já tivemos um encontro que é o encontro mais importante que nós podemos ter na nossa vida, que é o encontro com Jesus Cristo. Ter um encontro com Jesus Cristo. Enquanto a gente, veja bem, é uma experiência de vida muito importante, a nossa experiência de vida, porque muitos já ouviram falar de Jesus Cristo, muitos já estão na igreja, mas não são todas as pessoas que já ouviram falar que tiveram verdadeiramente um encontro com Jesus. O encontro com Jesus requer alguma coisa que aquele homem fez para que possa existir verdadeiramente um resultado para aquele encontro, que é o resultado de transformação da nossa vida. Então, se isto ainda não aconteceu, certamente o Espírito Santo vai usar essa oportunidade para tocar o nosso coração e nós aceitarmos o convite de Jesus de descermos da nossa árvore. Quando eu falo da nossa árvore, isso tem um sentido que para cada pessoa é uma experiência de vida diferente. Descermos da nossa árvore a fim de conseguirmos alcançar a verdadeira transformação da nossa vida. Para a gente conseguir alcançar uma transformação de vida, para conseguirmos ser nascidos de novo, é preciso da gente descer da nossa árvore, da árvore do nosso eu. Então agora vamos ler o Evangelho de hoje. E assim diz a palavra do Senhor em Lucas 19, versículos 1 ao 10. Assim diz a palavra do Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia lá um homem rico chamado o quê? Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, que em outras versões, em outras traduções diz um publicano, um maioral dentre os publicanos. Ou seja, ele era o chefe de cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas como era muito baixo, não conseguia por causa da multidão que o cercava. Então ele correu adiante. Do povo. Veja só, isso é uma palavra-chave. Ele correu adiante dos demais e subiu em uma árvore, que em outras traduções diz em uma figueira brava, né? Ou seja, uma árvore forte, e ficou à espera de Jesus por ali, que Jesus por ali passasse
para o ver. Então, ele correu adiante de muitas outras pessoas, porque o interesse dele era subir numa árvore e poder então ver a Jesus Cristo. Aí o versículo 5 diz o seguinte: quando Jesus lá chegou, olhou para onde? Olhou para baixo? Olhou para cima e disse a Zaqueu. Zaqueu, o que ele disse para Zaqueu? Desce depressa, porque hoje preciso, ou hoje quero ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente, outra palavra-chave. Zaqueu não esperou, não disse para Jesus assim: Jesus, espera aí que eu vou ali tomar um copo d'água. Ele simplesmente disse, desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Então o versículo 7 diz: ao verem isto, ou seja, as pessoas que estavam lá presentes, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para a casa de um pecador. Imagina, eles eram verdadeiramente, muitos ali eram verdadeiramente fariseus, porque os fariseus é que criticavam Jesus pelo fato de Jesus ir estar com os pecadores. Aí o versículo 8 diz o seguinte: então Zaqueu pôs-se de pé e falou assim: escuta-me, Senhor, vou dar, em outra tradução diz, estou dando aos pobres metade de todos os bens, e as pessoas a quem prejudiquei, em outra versão diz lá, as pessoas a quem eu roubei, vou dar-lhes 4 vezes mais. E aí Jesus então declarou, o que Jesus declarou? Hoje entrou a salvação na sua casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Na verdade, Jesus acrescentou, o Filho do Homem veio para buscar e salvar a quem? Os que estavam perdidos. Esta é a palavra do Senhor para nós hoje. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que nessa oportunidade nova que nós temos hoje, na presença do Seu Santo Espírito, a gente possa ter um encontro ou um reencontro verdadeiro com o Senhor. Assim oramos, Senhor, pedimos que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, como eu falei antes, nós já tivemos várias oportunidades de ter vários encontros em nossa vida. Mas a pergunta que vale mais, a pergunta mais importante para nós refletirmos sobre ela, é se nós já tivemos o nosso encontro, né, com Jesus, que é o encontro mais importante que se pode ter na vida, se esse encontro realmente resultou em transformação da nossa vida, ou se nós continuamos sendo as mesmas pessoas que éramos antes do encontro com Jesus. Então veja só, vamos ver aqui uma comparação. O que o mundo pensa, como é que o mundo entende, né? Como é a vida das pessoas, como é que o mundo influencia as pessoas, e depois nós vamos comparar com o que a letra dessa música que a gente cantou, né? A música do Zaqueu, comparar com o que a música do Zaqueu diz, para nós vermos a imensa diferença que existe na concepção que o mundo tem para a vida das pessoas e na concepção que o Senhor tem para a nossa vida. Então veja só, o mundo nos ensina o quê? O mundo nos ensina a estarmos sempre lá em cima, concorda? Se a gente é uma pessoa mal afortunada, ou se a gente é uma pessoa que não tem posses, ou se a gente é uma pessoa que se veste mal, ou se a gente é uma pessoa que está passando fome, essa pessoa para o mundo é o quê?
segunda, terceira, quarta, quinta categoria. Assim o mundo vê as pessoas. Quem se veste bem, quem tem posses, etc., ou seja, quem está sempre buscando estar lá em cima, é quem tem sucesso. Mas o estar lá em cima, na concepção do mundo, implica em a pessoa estar acima de tudo e acima de todos. Isso é uma coisa muito triste, porque a gente vê que muitas pessoas colocam os outros lá embaixo, tratam os outros de uma maneira altamente discriminativa, à busca de, a qualquer preço, elas alcançarem o sucesso. Mas veja, a palavra sucesso não existe na Bíblia. Isso é um conceito da sociedade ocidental, de ter sucesso. As pessoas vivem à busca de ter sucesso. Tanto é que lá no Brasil, tem muitas pessoas que quando saúdam alguém, fazem uma saudação, elas sempre dizem, ou quando se despedem, dizem: olha, tenha muito sucesso na sua vida. Nós não estamos aqui à busca de ter sucesso, nós não estamos aqui à busca de estar lá em cima, numa árvore do egoísmo ou numa árvore da arrogância, para a gente estar acima de tudo e de todos a qualquer preço. Mas aí, quando nós vemos o que diz a música do Zaqueu, aí nós vemos que essa música foi tremendamente inspirada pelo Espírito Santo, porque a música diz assim, é outra filosofia de vida. Veja só, a música diz assim: como Zaqueu, eu quero o quê? Subir. Eu quero subir o mais alto que eu puder. Mas o Zaqueu não estava buscando subir naquela árvore para estar muito alto e para continuar tirando proveito de ninguém, como ele usava fazer quando era um coletor de impostos, que ele oprimia os pobres e sempre buscava tirar proveito das pessoas. Então, a música é outra filosofia, porque ela diz o seguinte: eu quero subir o mais alto que eu puder, né? Só para te ver, ou seja, somente para ver e olhar para ti, Senhor. É a música do Zaqueu, somente para ver o Senhor e para olhar para Ele. E aqui a música diz, a letra dela diz o seguinte: chamar a tua atenção para quem? Para mim. Nós precisamos desesperadamente de termos a atenção do Senhor na nossa vida, porque se a gente não tem o Senhor cuidando da gente, nós não temos o que fazer nesse mundo. Vai ser tempo perdido. E aí a música vai mais adiante, diz: olhar para ti, chamar tua atenção para mim. E aí declara a música o seguinte: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Aí o que me encanta muito na inspiração dessa música é que diz o seguinte: sou pequeno demais. Você vê que coisa linda. Sou pequeno demais. Diante de Deus, nós somos pequenininhos. Diante de Deus, nós somos pequenos demais. Mas tem muitas pessoas que elas subjugam os outros e maltratam os outros porque elas não se acham muito pequenos. Mas o Zaqueu, o inspirador dessa canção aqui, foi o Espírito Santo, e para nos deixar saber que nós somos pequenos demais. E aí a música segue dizendo o seguinte: Senhor, me dá a sua paz. Me dá a sua paz. Né? E completa aquela primeira estrofe dizendo: largo tudo para quê? Para te seguir. Largo tudo para te seguir. Veja só, o Zaqueu, essa música realmente tem tudo a ver com o Zaqueu, porque ele era um cara muito rico, ele era um homem muito rico, tinha tomado dinheiro de muita gente, e ele estava levando uma vida como um homem muito rico, mas o ser muito rico para ele não significava mais nada, porque no final das contas, a atitude dele levou ele a largar tudo para seguir ao Senhor. Aí a segunda estrofe da música diz: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, ou seja, a minha estrutura de pensamento, a minha estrutura de viver, e sara todas as feridas. Me ensina a ter o quê?
santidade. Nós devemos aprender a viver, né, em santidade. E aí, se nós buscarmos viver em santidade, aí a gente verdadeiramente vai fazer o que a música diz. Quero amar somente a quem? Quero amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti. Porque o Senhor é o quê? É o meu bem maior. E aí diz assim, faz um milagre em quem? Faz um milagre em mim. Quantas vezes a gente ora pedindo, veja só, isso é uma reflexão importante. Quantas vezes a gente ora pedindo que Deus faça um milagre na vida da esposa da gente, ou do esposo da gente, ou dos filhos da gente, mas o primeiro que tem que passar pelo milagre de Deus somos nós. Se nós não somos transformados pelo milagre da salvação, a salvação é um milagre. A salvação ela não acontece porque a gente faz boas obras ou porque a gente merece. A gente recebe a salvação do Senhor pela graça de Deus e pela fé. Então, nós devemos nos conscientizar que se a gente foi salvo, é porque Deus fez um milagre na gente. Então, em lugar de pedir que Deus primeiramente faça um milagre nos outros para transformar os outros, né, que faça um milagre em nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos ama e está aqui a nos dizer, desça depressa da árvore, como ele falou com Zaqueu, desça depressa da árvore. Nós não temos tempo mais para desperdiçar na nossa vida, fazendo aquilo que não é para glorificar o Senhor. Então desça depressa da árvore, porque Jesus fala, porque preciso ficar hoje em sua casa. Na verdade, a preocupação do Senhor não era só com Zaqueu, era com Zaqueu e quem mais? Com a família dele. A preocupação dele era com Zaqueu e com a família do Zaqueu. Por isso é que Jesus, sabendo e querendo salvar a família dele, como quer salvar a nossa família, e então Jesus diz para ele, preciso ficar hoje em sua casa. Jesus Cristo poderia ter tido um encontro com ele ali no meio da multidão, ou depois que à parte, separado, mas não necessariamente na casa dele. O que na verdade nós precisamos hoje é convidar ao Senhor para ir entrar na nossa casa. Veja só, a promessa de Deus, eu não canso de repetir, é para nós e para a nossa família. Josué pregou isso, está escrito na Bíblia em várias partes, mas o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente não crê, muitas vezes a gente perde a nossa esperança. Existe uma situação real dentre muitas e muitas que acontece, que às vezes a promessa de Deus a gente não vai ver enquanto está vivendo aqui nessa terra, mas a gente vai depois saber quando encontra um filho lá no céu, ou quando vai encontrar um ente querido que quando nós estávamos aqui não aceitou a Jesus Cristo, rejeitava a aceitar Jesus Cristo, e a gente ficava agoniado porque a gente quer ver a nossa família toda na eternidade. Então, em muitos casos, por causa da morte de uma mãe, por causa da morte de um pai, por causa da morte de um avô, por causa da morte de uma avó, muitas vezes depois da morte de alguém, um filho ou um neto vai aceitar a Jesus Cristo, porque aquela foi a circunstância que Deus levou ele a se compadecer e pela perda de um ente querido, então realmente buscar ao Senhor e se converter. Quantas e quantas são as famílias que têm filhos e netos e avós e pais e mães que não se converteram, mas que até mesmo depois da morte da pessoa, essa pessoa se converte. Então é impressionante como Zaqueu se tocou naquele dia. Ele não sabia certamente o que Jesus ia fazer por ele, mas ele estava vivendo, carregando sobre os ombros dele uma culpa grandíssima. Imagina, um cara que coletava os impostos que por si só já eram pesados, ele coletava aqueles impostos, mas era como tem um ditado lá no Brasil, como é que é? 2 para você e 1 para mim, ou um para você e 2 para mim.
Não tem um ditado desse lá no Brasil? Então, é 2 para você e 1 para mim. Ou então 1 para mim, ou então 2 para mim. 1 para você e 2 para mim. É essa a filosofia de muita gente. Mas Zaqueu, o Espírito Santo de Deus, ainda que na época, naquele momento, né, o tocou, porque era a oportunidade verdadeira dele ter a sua vida transformada. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que muitas pessoas às vezes não vão aceitar a Jesus Cristo, seja por qualquer razão, seja por medo de não quererem continuar naquela vida que tem, ou seja por qualquer razão, ou seja porque querem, estão muito felizes com a vida que levam aqui nesse mundo, né? Com os recursos materiais e com as condições que tem, e muitas vezes a pessoa não quer aceitar Jesus Cristo. Agora, o que me chamou a atenção é que no caso do Zaqueu, embora ele fosse um cara rico e tinha uma posição muito importante, veja, qual era a posição dele? A posição dele era uma posição insignificante dentro da sociedade ou era uma posição importante? Uma posição muito importante. Ele era o chefão lá dos coletores de impostos. Então, ele não se importou, isso é o que me chamou a atenção, ele não se importou com o que o imperador, que era o chefe dele, que mandava coletar impostos, ele não se preocupou com o que o imperador ia achar dele, por renunciar àquela vida que ele estava levando de coletor de impostos, né? Então, ele certamente também não se preocupou com o povo que estava lá, porque aquele povo odiava ele. Aquele povo o odiava porque ele tomava dinheiro das pessoas. Não está escrito na Bíblia, nesse evangelho, que o pessoal o apreciava. Ao contrário, o pessoal o odiava. Então, ele não teve medo de alguém lá do povo chegar e meter uma faca nele ou qualquer coisa dessa ordem. Então, esse é o ponto, quando o Espírito Santo toca a vida da pessoa, a gente passa a não se importar com mais nada, nada mais é importante, a menos do que a gente renunciar todas as coisas que a gente todas as coisas que a gente tem ou todas as coisas que a gente vive para poder viver, né, na graça do Senhor. Isso é muito importante. Então, a situação do Zaqueu é um exemplo concreto para nós, né? Tudo que ele queria era ver a Jesus e por isso ele superou todas as barreiras. Todas as barreiras. No caso, ele poderia ter a barreira do medo, ficar pensando, será que o imperador vai mandar me matar se eu parar de ser coletor de impostos? Será que... Enfim, ele superou as barreiras, mas superar as barreiras, e a gente deve pensar quais são as barreiras da nossa vida que nos levam a nos manter à parte do Senhor, verdadeiramente à parte do Senhor. Por que razão? Porque as barreiras são muitas. As barreiras são muitas. Pode existir, por exemplo, situações... Olha, uma das barreiras mais sérias que existem na vida da gente é a barreira de ordem espiritual. Barreira de ordem espiritual. Eu vou falar para vocês o testemunho que aconteceu ontem. Não foi há muito tempo, não. Foi ontem. Eu estava falando ontem pelo telefone com um amigo meu que a gente teve a nossa infância junto, a gente foi ao colégio junto. Nós tivemos a nossa infância junto, assim como tivemos com outros. Mas esse a gente mantém amizade. Mas ele não é cristão. Ele não é cristão. Ele eu na verdade não sei muito bem nem o que ele é. Eu acho que ele é budista. Ele foi à Índia, foi lá naquele país, foi lá na Índia. Você vê, ele mora, e eu também não estou preocupado com isso, porque ele não vai assistir o programa mesmo, não vai assistir a mensagem. Então, eu estou falando isso simplesmente como um exemplo para ver a barreira espiritual qual é. Então, o que acontece na prática? Ele foi uma vez lá na Índia porque lá em Brasília, nos recantos de Brasília, tem lá aqueles negócios de todo tipo de seita. E ele vai lá, numa daquelas seitas, e ele vai lá e fica lá, aquele negócio de Buda, e fazendo
e fazendo lá as adorações deles. Muito bem. Aí o guru dele lá mandou ele ir na Índia para ele tomar banho no Rio Jordão. Você imagina a opressão espiritual? É um médico, não se pode dizer que é uma pessoa que não tem discernimento. Que Rio Jordão? É o Rio Jordão na Índia. Aquele rio que tem lá na Índia, como é o nome? Esqueço agora o nome daquele rio que tem lá na Índia. Esqueço o nome daquele rio. É um rio totalmente infectado, totalmente contaminado, porque lá não tem esgoto, não tem nada, as vacas são animais santos, as vacas vivem no meio do povo, não tem saneamento, não tem coisa nenhuma. As águas daquele rio, elas são contaminadas, totalmente contaminadas. E ele, médico, ainda assim, obedeceu o guru dele para ir lá, para tomar banho naquele rio lá. Esqueço o nome do rio. Mas depois a gente se lembra. O que acontece? Ele veio de lá feliz da vida porque tinha tido a oportunidade de ir lá adorar aqueles Budas lá, aquelas coisas. Muito bem. O que aconteceu? Aí, na minha conversa com ele ontem, sempre que eu posso, eu pego uma chance de falar com ele. E ele também é muito ocupado, mas ontem a gente teve chance de ter uma boa conversa. Eu estava falando para ele do assunto da fé e etc. Aí ele disse o seguinte, ele disse que você vê a opressão espiritual, porque é óbvio que as pessoas que adoram a Buda, elas não adoram a Jesus Cristo. Não tem como estar com Cristo ou estar com o nosso Deus e ao mesmo tempo ser um adorador de Buda. Então ele estava falando o seguinte, que tem um ritual lá, que aquele líder deles lá, o Dalai Lama, o Dalai Lama, não sei, aquele líder que tem lá dos budistas, como é o nome do rio? Descobri. Ganges, obrigado. O rio Ganges, aquele rio totalmente contaminado, não sei se vocês já viram no cinema. Então, lá as pessoas vão para mergulhar, etc. Muita gente fica doente, etc. Então, ele me disse que ele tentou várias vezes ir num ritual do Dalai Lama, que era de se entregar à morte. Veja que coisa triste. Aquele ritual, ele até falou o nome, mas eu não guardei, que na hora eu fiquei tão chocado que eu nem guardei aquele nome. É um ritual dos budistas que você, antes de morrer, você tem que se entregar à morte. Imagina, você se entregar à morte. A morte não é... Nós não fomos criados para morrer. Nós morremos nesse corpo por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, mas a gente crê na vida eterna. Então, no plano de Deus, nunca deixou de ser diferente. O plano de Deus é para a gente ter a vida eterna, embora a nossa vida aqui seja temporária. Mas os budistas, eles têm um ritual que é para você, antes de morrer, você se entregar à morte. Ou seja, eles cultuam a quê? Eles cultuam a vida ou cultuam a morte? Para eles se entregarem à morte, eles estão cultuando a quem? A vida ou a morte? Então, eles estão cultuando a morte. Enquanto nós cultuamos o quê? A vida. A vida. O Senhor veio para nos dar vida e vida eterna. Então, quando ele me disse isso, eu fiquei chocado. Ele disse que já tinha tentado ir nesse ritual por 2 vezes, mas nunca tinha tido coragem. E que ele agora, então, teve coragem e ele foi e teve... E disse para mim, olha, foi uma experiência muito forte. Aí eu não quis continuar o assunto, porque o assunto não era nada proveitoso, né? O assunto não era nada proveitoso, mas o fato é que, como que a gente pode pensar de uma pessoa ter uma experiência muito forte para o bem, se a gente estiver se entregando para a morte, né? Então isso foi uma coisa triste, e eu pretendo ter mais oportunidades de conversar com ele, sempre que possível, para ministrar que o Senhor é o Senhor da vida, o nosso Senhor é o Senhor da vida, e não o Senhor da morte. Então agora, voltando lá para o Zaqueu, qual foi o primeiro passo do Zaqueu, para ele poder ter um encontro com Jesus? Qual foi o primeiro passo? Foi superar o quê? Superar todas as barreiras para ele poder chegar lá junto a Jesus. A segunda barreira que ele teve, você vê, quando a gente reflete sobre o que diz o Evangelho, a segunda barreira era certamente arrumar um jeito de ir adiante daquela multidão. Você vê
que Deus já operou um milagre nele, na vida dele, um milagre muito importante, porque como uma pessoa baixinha, como é que ele ia, de alguma maneira, correr, romper toda aquela multidão? Não está escrito lá no Evangelho que ele já estava na frente, mas disse que ele foi adiante de toda a multidão para poder subir na árvore. Essa foi a segunda barreira, porque o propósito dele de subir na árvore era um propósito importante. Então pense nisso. Quando você for refletir durante essa semana sobre o que você ouviu aqui hoje, né, você pense nisso, quais são as barreiras da nossa vida para a gente ter esse encontro com Jesus Cristo. E muitas vezes a gente não precisa ou não pode parar somente no primeiro encontro. Na verdade, eu tenho convicção que a salvação é algo que tem que passar na vida da gente todos os dias. Porque todos os dias a gente tem ameaças, não tem? Todos os dias a gente passa por graves ameaças. Então, na verdade, o nosso primeiro encontro, se nós já tivemos com Jesus, nós devemos romper todas as dificuldades do dia a dia para na verdade, buscar ter um reencontro com o Senhor todos os dias, e não simplesmente encontrou o Senhor uma vez e a vida da gente está resolvida, porque na verdade a gente precisa de perseverar na fé até o final. Mas Zaqueu certamente não sabia o porquê Jesus queria ficar na casa dele. E como eu falei, a promessa de Deus é para a nossa família. Então, a minha pergunta agora, nesse ponto da mensagem para vocês, é o seguinte: você tem algum filho que não está em Cristo, que não é convertido, ou que ainda que tenha se convertido, né, ele tenha se afastado, esteja afastado de Deus, ou um irmão, ou uma pessoa na sua família que precise da misericórdia de Deus para a salvação? Então, o segundo passo é o que Zaqueu fez. Ele poderia ter dito para Jesus assim: não, Senhor, eu estou feliz aqui com o encontro que eu tenho com o Senhor, não precisa de ir na minha casa não. Ele não poderia ter tomado essa atitude, mas nós não queremos isso. Nós queremos que o Senhor hoje entre na nossa casa e na vida da nossa família, estejam eles onde estiverem. Então, o segundo passo foi aquele. O terceiro passo de Zaqueu foi o quê? Foi se arrepender. O que está escrito no versículo número 9? O que está escrito no versículo número 9? Jesus disse a ele, o que está escrito? Não, no versículo 8. O que está escrito lá? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então eu pergunto a vocês o seguinte: será que aquele homem, será que se ele de fato não estivesse arrependido, ele ia querer abrir mão de toda a riqueza dele para dizer ao Senhor: Senhor, tudo que eu tomei das pessoas, eu quero devolver 4 vezes mais, e aos pobres eu quero dar a metade dos meus bens? Será que ele estava preocupado com a sorte dele dali para diante? Ou ele estava seguro que já não eram mais, a riqueza já não era mais a coisa mais importante da vida dele? Na verdade, a riqueza já não era mais a coisa mais importante da vida dele, porque ele disse ao Senhor, ele não falou assim: olha, eu vou abrir mão. Ele disse que já estava dividindo, né, já estava dando a metade dos bens dele para os pobres, já ia fazer aquilo imediatamente e devolver aquilo que ele tivesse extorquido as pessoas. Então, o terceiro passo foi o verdadeiro arrependimento. E sem arrependimento não há salvação. Isso foi o que caracterizou o arrependimento dele. Foi ele abrir mão da maior parte da riqueza dele. E qual foi o resultado para ele dele ter tomado aquela atitude? Aí sim está lá no versículo número 9. Qual foi o resultado dele ter tomado aquela atitude? Está lá escrito, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Por quê? O que está escrito no resto do versículo 9? Porque este homem é o quê? Também é filho de Abraão. O que ele quis dizer com isso? Ele também tem fé.
porque Abraão é o pai da fé. Porque ele podia ter a melhor intenção. Meus irmãos, o verdadeiro sinal do arrependimento dele é que ele não estava preocupado com o que ele ia deixar de ter. O que acontece na prática é que ele estava preocupado era de tirar o peso, a culpa daquele pecado dos ombros dele. Por isso é que ele queria se redimir. Mas se ele não tivesse se arrependido verdadeiramente, não ia acontecer nada. E para isso era preciso que ele tivesse fé. Por isso é que Jesus Cristo acrescentou, dizendo, este também é filho de Abraão. Ou seja, ele teve fé. Ele creu que as promessas de Deus iam acontecer na vida dele. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender dessa lição de hoje? O que nós podemos aprender? Eu gostaria que vocês, durante a semana, vissem, revissem, orassem e praticassem o que vocês estão ouvindo aqui hoje, porque isso é que o Senhor quer de nós, para vocês realmente assimilarem e tirarem o proveito ou a vantagem espiritual do que estamos aprendendo. Então, o que nós estamos aprendendo aqui hoje? Número 1, não desistir. Essa é a primeira lição, meus irmãos, de hoje. Não desistir. Está lá escrito em Hebreus 10:35. Se quiserem tomar nota, depois vocês vão lá e leiam Hebreus 10:35. Zaqueu não desistiu, ele enfrentou todos os obstáculos para ver Jesus, e aí o que aconteceu? É que ainda, para nós, isso como uma lição, ainda que na nossa vida surjam obstáculos para a gente viver ao lado e em comunhão com o Senhor todos os dias, né? A gente não deve desistir, porque está lá escrito em Apocalipse, aquele que perseverar, a palavra é perseverar, até o final será o quê? Será salvo. Aquele que perseverar. Então, a salvação é um processo, é algo que acontece pela fé e pela graça de Deus, mas ela tem que ser vivida no dia a dia. Então, isso é a primeira lição, não desistir. Segunda, a lição de humildade, é a lição que o Zaqueu nos ensina. Para nós recebermos a Jesus em nossa casa, né, assim como ele teve que descer da sua árvore, né, nós temos também que descer da nossa árvore. Nós temos que buscar ser humildes diante do Senhor, porque sem ele nós não somos nada, absolutamente nada. Então, ele se expôs a ser criticado pela multidão, pelo quem ele era, odiado pelo povo, né? Ele poderia ter vergonha, talvez, de enfrentar a multidão, mas também de ser uma pessoa de baixa estatura e que ia ter que enfrentar, o deboche daqueles que eram os fariseus. Olha lá, aquele baixinho ali agora está dando uma de bonzinho. Então, para ele enfrentar essa situação e chegar a receber Jesus na casa dele, debaixo de todas as críticas, era preciso que ele tivesse sido humilde, assim como é preciso que a gente seja humilde, é a segunda lição. E muitas vezes, para nós sermos abençoados por Jesus, nós precisamos de largar o nosso orgulho e de reconhecer as nossas fraquezas. Toda pessoa que pensa que é muito forte, certamente não é muito forte. E aí, qual é a outra lição? Jesus ama somente a Zaqueu ou Jesus ama a todos os pecadores? Jesus ama a todos. A multidão não gostou quando Jesus ficou na casa de um odiado cobrador de impostos, mas ele tinha vindo para salvar os que estavam o quê? Perdidos. Então, um dia, se nós já tivemos o encontro com Jesus, um dia nós estávamos perdidos. Mas ele nos ama de tal maneira, o Senhor nos ama de tal maneira que mandou o seu Filho amado para todo aquele que nele crê, não
pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, muitas vezes a nossa fé fica abalada, mas nós não podemos, né, nos deixar abalar pelas circunstâncias da vida. Então, aí sim, a vida dele foi transformada para uma situação totalmente diferente, porque ele decidiu viver uma vida honesta, né, que somente Jesus poderia levá-lo a isso. Então, você por acaso já foi rejeitado por alguma outra pessoa, ou foi rejeitada por alguma outra pessoa, seja da sua família ou não, né? Aquele homem tinha sido rejeitado pelo povo, mas Jesus Cristo não o rejeitou, porque quando o Espírito Santo tocou o coração dele, tudo que ele quis foi sair daquela escravidão para poder ser livre. Então, Jesus te ama, e Jesus ama a sua família. Não importa a condição ou o seu status. Então, a recomendação do Senhor hoje é que nós desçamos da árvore, seja a árvore do nosso eu, ou seja qualquer das circunstâncias que nós vivamos, ou que pensamos que somos, para nós então descer da nossa árvore, da árvore do nosso medo, da árvore, quem sabe, do nosso orgulho, para pedir ao Senhor que nos livre de todo o pecado e nos salve para a vida eterna. Então, se você tem amor pelos seus filhos, saiba, quero crer que vocês sabem, mas eu gosto de reiterar, saiba que a salvação é individual. Não é pelo fato de vocês estarem salvos que os seus filhos são salvos. A gente precisa de caminhar junto ao Senhor para, todos os dias, pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de toda a nossa família, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes. E convidarmos a nossos filhos sempre para tomar tempo em oração. Quantas pessoas se reúnem com os filhos em redor da mesa da família para terem um bom almoço, uma boa ceia, e fazem tudo, conversam sobre tudo, mas nem sequer oram. Então, o relacionamento profundo é o que nós precisamos ter com a nossa família, com as pessoas que nós amamos e até mesmo com as pessoas que nós não amamos. Não o relacionamento superficial do mundo, mas o relacionamento profundo com o Senhor, para que a vida nossa e da nossa família seja abençoada. Amém? Então vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado conosco e com a nossa família. Hoje, Senhor, nós vamos compartilhar a comunhão, a Santa Ceia. E nós vamos fazer em memória de Ti, Senhor. Em memória de Ti, porque o Senhor é aquele que entregou a sua vida em sacrifício, derramou do seu sangue, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E carregou sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Senhor, ajuda-nos a perseverar e ajuda-nos a viver de uma maneira que glorifique a Ti. Eu agradeço, Senhor, por cada uma das pessoas que estão vendo essa mensagem pela internet, por cada uma das pessoas da igreja que aqui estão e das que não estão também. Abençoa os que estão doentes, Senhor, e levanta-os. Assim nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos levante para a sua glória. Assim oramos no nome de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Então agora eu vou desligar com a saudação para os ouvintes pela internet e nos vemos no domingo que vem.